Estive adorando, não sabia o quanto está sendo difícil. Bom dia, você que vai chegando nessa live. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Já compartilha, querido. Compartilha, porque a mensagem que eu tenho hoje especialmente para as mulheres, uma palavra abençoada da parte de Deus, tá? Deus tem uma palavra abençoada para a tua vida, para a tua história. Vamos falar hoje de um Deus que promete e cumpre suas promessas, tá? Bom dia, vai entrando aí, bom dia. Bom dia, Fabrício, Pastor Percy, bom dia. Hoje eu vou levantar um tema aqui muito, infelizmente, muito normal para a nossa época, que tem acontecido muito, que aconteceu também com uma mulher muito forte, que eu vou contar a história dela hoje aqui. Vai compartilhando essa live para que ela alcance o maior número de pessoas. Amém? Quero conversar com os irmãos, vou primeiro trazer uma palavra da parte de Deus. É forte, vai ser muito forte hoje. Hoje o tema é muito forte. É Tamar, uma princesa violentada. Fala acerca de uma mulher, né, que foi muito guerreira e que Deus a tomou para si. E hoje é a realidade de muitas mulheres, muitas crianças, inclusive, que passam ou já passaram por isso. Mulheres que já são adultas, mas que viveram o que Tamar viveu. Então é um assunto bem importante para a gente falar e a gente tem um respaldo bíblico muito bom, tá bom? Eu gostaria que você compartilhasse. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. A paz do Senhor Jesus a todos vocês que acompanham a live. Vai compartilhando para que chegue o maior número de mulheres, principalmente, possível, para elas saberem que há um Deus que cuida delas, tá bom? Eu vou lendo a palavra aqui que está no livro de Eclesiastes 7, capítulo 8, diz assim: melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Aleluia. Melhor é o paciente do que o arrogante. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Eclesiastes 7, 8. Acompanhe. Bom dia, Deus abençoe, pastor, amém, em nome de Jesus. Então, veja que Deus está falando a sua palavra aqui. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Melhor é o paciente que o arrogante. Veja que aqui ele tem uma promessa, que o fim das coisas é melhor do que o seu princípio. E foi isso que Tamar, uma princesa violentada, recebeu da parte de Deus. Mas antes, a história de Tamar, antes de ter o fim das coisas, Tamar viveu grandes momentos. Eu imagino que você vai acompanhando comigo aqui a história de Tamar. A gente vai falar um pouquinho dela, da história dela, que infelizmente hoje é a história de muitas mulheres, né? Que já passaram por violência, seja física, seja verbal ou seja sexual. Então Tamar foi uma dessas mulheres. E eu quero que você acompanhe, se você tiver sua Bíblia, pega aí a sua Bíblia e eu vou começar a narrar a história dessa princesa, que era filha de Davi. Tamar era filha do rei Davi. Veja o que aconteceu na história de Tamar. Vai compartilhando aí. É forte. Olá, Karine. Seja muito bem-vinda, querida. Compartilhe essa live para a gente poder alcançar o máximo de mulheres possíveis, porque essa palavra é muito forte. Vai entrar no coração de muitas mulheres, tá? Para que dê força para você, porque você tem um Deus que cuida de você. Tá? Se aconteceu isso com você na tua infância, ou se está acontecendo, porque a nossa realidade é que muitas mulheres hoje passam por isso, passam por algum tipo de violência ou abuso, e Tamar viveu isso. Tamar passou por isso. Ela era ainda uma menina quando ela foi violentada pelo irmão dentro do castelo de seu pai, o rei Davi. Diz assim no livro de 2 Samuel 13, versículo 7. Capítulo 13, versículo 7 de 2 Samuel, vai dizer assim: então Davi mandou dizer a Tamar em sua casa: vai à casa de Aminon. Aminon era irmão de Tamar.
vai à casa de Aminon, teu irmão, e faze-lhe comida. Foi Tamar à casa de Aminon, seu irmão, e ele estava deitado. Tomou ela a massa e amassou os bolos diante dele e o cozeu. Tomou a assadeira e virou os bolos diante dele, porém ele se recusou a comer. Disse a Aminon, que era o irmão de Tamar. Então disse Aminon a Tamar, traze a comida à câmara, e comerei da tua mão. Tomou Tamar os bolos que fizera e levou a Aminon, seu irmão, à câmara. Quando lhes oferecia para que comesse, pegou e disse-lhe, vem, deita-te comigo, minha irmã. Porém, ela lhe disse, não, meu irmão, não me forces, porque não se faz assim em Israel. Quando ela diz, não, meu irmão, não me force, veja que ela está, porque não se faz assim em Israel, não faças tal loucura. Tamar pediu ao irmão que não fizesse tal, que não a violentasse, ela era apenas uma menina, uma princesa, uma donzela, Tamar era uma donzela. Então vai dizer assim, porque aonde eu irei com a minha vergonha, que é assim toda criança que é abusada, toda mulher que é abusada, a vergonha toma posse dela. Muitas são a realidade das nossas crianças, muitas crianças vivem essa realidade hoje, e nesse exato momento, eu acredito que pelas nossas pesquisas, pela mídia, pelas informações, há muitas crianças sendo violentadas no nosso país, no planeta, porque isso, infelizmente, tem acontecido em vários países. Veja que Tamar sofreu violência do próprio irmão. Ela diz assim para ele, porque onde iria eu com a minha vergonha? E tu serias como um dos loucos de Israel. Agora, pois, peço-te que fales ao rei, porque não me negará a ti. Ela ainda sugeriu que ele pedisse ao rei, ela em casamento, então, a fizesse a digna de ser esposa dele. Mas veja o que Aminon fez. Porém, ele não quis dar ouvidos ao que ela lhe dizia, antes sendo mais forte do que ela. Forçou-a e se deitou com ela. Depois Aminon sentiu por ela grande aversão. E maior era a aversão que sentiu por ela que o amor que ele lhe voltara. Disse Aminon, levanta-te e vai-te embora. Então ela lhe disse, não, meu irmão, porque maior é esta injúria lançando-me fora do que a outra que me fizeste. Porém, ele não a quis ouvir. Veja que forte que vai acontecer daqui para frente. Versículo 17 diz assim, chamou a seu moço, que o servia, e disse, deita fora esta e fecha a porta após ela. Veja que ele estuprou a irmã, ele violentou a irmã, ainda disse para o servo dele, joga essa moça a porta fora. Ela ainda tentou argumentar. Veja que mesmo com o espírito abatido, ter sido violentada, Tamar ainda diz para ele, não fale com o rei, me peça para que ele me dê a mão em casamento a você. Mas a aversão dele era maior do que qualquer outra coisa e mandou lançá-la porta fora. E diz assim, trazia ela uma túnica talar de mangas compridas, porque assim se vestiam as donzelas, filhas do rei. Mesmo assim o servo a deitou fora e fechou a porta após Tamar. Então Tamar tomou cinza sobre a cabeça, rasgou a túnica talar de mangas compridas que trazia, pôs as mãos sobre a cabeça e se foi andando e clamando. Eu imagino a dor que Tamar trazia no seu coração, por ter sido violentada dentro do reino. Tamar ficou... veja que aqui entram duas situações que para você entender você tem que ter... Talvez até eu tenho propriedade para falar porque eu sofri também o que Tamar sofreu. Então eu entendo exatamente isso, porque veja que quando ela teve o abuso acerca do irmão, quando ela foi abusada pelo irmão, ela sentiu muita vergonha.
Porém, olhe o que Tamar faz. O que Tamar faz? Então Tamar tomou cinza sobre a cabeça, rasgou a túnica talar de mangas compridas que trazia, pôs a mão sobre a cabeça e se foi andando e clamando. Quando você clama, querido, você está com dor, porque orar é diferente de clamar. A Bíblia diz que Tamar clamava. Eu imagino a dor que Tamar estava sentindo no coração por ser violentada pelo irmão, por alguém que devia protegê-la. Tamar foi violentada e quando ela sai porta fora, mesmo sendo fora do castelo, onde havia mais pessoas, ela perdeu tanto o valor dela que Tamar rasga suas vestes. Tamar rasga sua túnica, diante talvez de muita gente que estava ali fora. Veja que o valor foi arrancado daquela donzela, daquela menina, daquela jovem. E é assim toda mulher que passa por abuso, seja ele físico, sexual, verbal, psicológico, que é a realidade de muitas crianças, muitas mulheres, né? Tamar rasgou a sua túnica diante de muita gente, provavelmente, que estava ali no castelo, depois de ser violentada pelo irmão. Ela perde, então, o seu valor. Ela se sente desvalorizada, a ponto dela levantar um clamor. Ela sai clamando, nua, porque ali ela tinha, então, perdido o seu valor. Como donzela, como princesa, ela tinha sofrido abusos, ela tinha sido violentada pelo irmão. Então, ali, ela rasgou as suas vestes. Mas ainda era o começo da história de Tamar. Tamar ainda viveria outras grandes coisas, grandes realidades, dolorosas realidades. No livro de Gênesis 38, fala um pouquinho a respeito da vida de Tamar, a sequência da vida dela. Uma menina violentada pelo irmão, uma menina expulsa, porta fora por ele. Depois, se você ler a história ali, você vai ver que um irmão matou o outro irmão, mas isso é outra pregação. Quero chamar atenção para você que é mulher, que é para você que sofre ou já sofreu algum tipo de abuso, seja ele físico, sexualmente falando, seja ele psicológico, seja ele verbal, não importa. Traumas são traumas, independente do grau, quando ele é para mulher e quando ainda é mais para criança. Queridos, eu sofri isso quando eu tinha 6 aninhos, 6 anos de idade. Como você consegue, sabe, a mente de uma criança? Tamar devia ter entre seus 12 e 15 anos. Teologicamente falando, a Bíblia não relata a idade, mas como ela era uma donzela, ela era uma jovem, novinha ainda. E o irmão a violentou. O irmão a desprezou. E ali Tamar perde seu valor. Ela, mesmo muito envergonhada, quando ela, depois do abuso sexual que ela viveu, ela rasga suas vestes para fora do castelo. Ela expulsa para a porta fora e ali então ela rasga as roupas de donzela dela, mostrando que eu não tenho mais valor. Que é tudo que o diabo, que o inimigo quer que você pense, que você não tem valor. Mas quando você sabe quem você é, aleluia, então o diabo não consegue te roubar a esperança da vida e você não suicida. Porque as mulheres que passam por isso, ela vira uma arma na mão do diabo, do inimigo. Ele passa a vida toda dizendo suicida. Suicida porque você não tem valor. Suicida porque você não tem valor nenhum. Você foi violentada, você foi estuprada pelo teu irmão, que devia te guardar como princesa. Você era uma princesa e ele não te valorizou. Suicida. É isso que o inimigo planta na sua cabeça, porque foi isso que durante anos, por 33 anos, o inimigo, que era um segredo que eu tinha guardado da minha família toda, ele dizia suicida porque você não tem valor. É isso que o inimigo quer, roubar a tua felicidade. Mas quando isso acontece com uma mulher, aleluia, Deus tem os seus propósitos. E ele disse, no começo dessa live que eu li a palavra para você, que o fim das coisas é melhor do que o princípio.
do que o seu princípio. E assim foi na vida de Tamar. Só que Tamar ainda passaria por grandes lutas. Gênesis 38 fala a respeito de Judá e Tamar. Judá era filho de Jacó, irmão de José. Então Judá, ele precisava escolher uma mulher para o seu filho. E ele escolhe Tamar. E Tamar casa com um homem chamado Er. E a Bíblia vai falar, queridos, que Er fazia coisas maus aos olhos do Senhor. Tamar casada, Tamar violentada na infância. Tamar casada com um homem que agora era mau perante o Senhor. A Bíblia diz que ele era mau. Então você imagina, querido, como era a vida de Tamar com esse homem. Provavelmente ela sofria abusos físicos, psicológicos. Ela já tinha o trauma da infância, de ser violentada. Agora ainda ela estava passando, com certeza, grandes constrangimentos na mão daquele que também era para cuidar. A Bíblia diz que era um homem tão mau que Deus tirou a sua vida. Porque quando aconteceu aquilo lá no castelo com essa princesa, com a princesa Tamar, que ela foi violentada pelo irmão, Deus tomou Tamar para si, porque não havia ninguém para socorrê-la. Mas Deus estava lá, aleluia, porque Ele sempre está. Deus permite, e isso são mistérios que a nós não coube revelar, porque comigo aconteceu e Deus estava lá. Hoje eu sei que Ele estava lá. Ele foi testemunha de tudo que aconteceu com Tamar, que aconteceu comigo e que pode ter acontecido com tantas mulheres ou estar acontecendo com tantas mulheres que hoje vivem abusos por parte de seus parentes, de seus maridos, de outros. Então, Tamar, quando aconteceu isso, Deus tomou Tamar para si. Sabe por que eu digo isso, queridos? Porque quando Tamar casou com que era um homem mau diante do Senhor, a Bíblia diz que Deus tirou a vida de porque ele era mau. E ele não era só um homem mau de caráter, ele com certeza era mau para a esposa, ele era mau para Tamar. Então Tamar passou por outra grande luta. Então Deus tira a vida de Só que conforme a tradição, conforme a lei do livrato, o que acontecia? Tamar casaria com outro irmão quando a mulher ficava viúva, então ela teria que casar com o irmão, o segundo irmão. E a Bíblia vai relatar, queridos, em Gênesis 38, que Tamar casou com Onã, o filho do meio de Judá. E a Bíblia relata, queridos, que Onã era ainda mais mau do que Uma mulher, uma criança, uma menina violentada pelo irmão, dentro de um castelo, teve que suportar calada e sentir a vergonha da sua virgindade, da sua donzela. Ela era princesa e ela perdeu. E ela foi violentada. Ela perdeu, inclusive, o título, o amor próprio. Ela sentia vergonha, mas ao mesmo tempo ela mesmo se repudiou quando ela rasgou as vestes. Ali ela disse: eu não tenho mais valor nenhum. E talvez tenha atraído para a vida dela exatamente isso, casamentos insanos. Atraiu um homem mau, que era mau. A Bíblia diz que era mau para ela, que era um homem mau diante do Senhor, e o Senhor vai lá e tira a vida de cuidando de Tamar. Era isso que o Senhor fazia. Mas casou com Onã, que era ainda mais mau do que Veja, queridos, a história de Tamar não foi fácil. A história de muitas mulheres que passaram por isso ou que passam por isso não é fácil. Mas o Senhor sempre nos guarda. Aqui vai dizer que, como Onã também era mau, Deus tira a vida também de Onã. Queridos, a essa altura, Tamar já era vista como viúva negra. Casou com Tamar, morre. Judá, então, preocupado, perdeu um filho, perdeu outro. Só que ninguém sabia os motivos pelas mortes. Mas Deus estava lá. Deus sempre está aí.
Sempre está cuidando de mulheres que passam por isso. Deus assistia como eles eram maus para Tamar. E Deus vai lá, tira a vida de Er. Depois tira a vida de Onã. Então Tamar tinha que casar com o próximo irmão, que era Selá. Só que a essa altura, Judá já não queria mais dar os filhos em casamento para Tamar. Essa mulher viúva negra, além violentada na infância, casou com um homem mau, ficou viúva sem filhos. Casou com outro mais mau ainda. Imagina o sofrimento dessa mulher. A história da vida de Tamar foi só de sofrimento. Mas ela tinha uma promessa, aleluia, no seu coração. Ela tinha direito, pela lei do livrato, que depois entrou na lei de Moisés, que ela tinha direito a uma família. E Tamar colocou no seu coração. E a Bíblia nos diz, ela nos garante, aleluia, que melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. E o fim de Tamar já estava todo resolvido. Deus já estava no futuro de Tamar, aleluia. E Deus foi dando estratégias para Tamar. Veja, queridos, que então, quando chegou a vez de Selá, o terceiro filho de Judá, Judá então diz assim a Tamar: Tamar, você volta para a casa do seu pai. Você fica lá, Tamar, viúva. Você fica lá. Você fica na casa do seu pai. E quando Selá for um pouco mais velho, eu te dou ele em casamento. Só que o tempo passou. Promessas de homens. Não aconteceu. O tempo passou, e Tamar estava lá sem família. Tamar estava lá, tinha sido violentada, agredida por seus dois parceiros, esperando um casamento que não viria, porque Judá já tinha colocado no seu coração que não daria o terceiro filho para Tamar se casar. Porque a essa altura eu imagino que a cidade já olhava Tamar como uma viúva negra. Se casar com essa mulher, você vai morrer. Então Tamar, de violentada pelo irmão, uma princesa violentada, envergonhada, casou com dois homens que eram maus, que eram ruins para ela, que Deus vai lá e tira a vida deles. Então quando chega, queridos, no terceiro filho para ela casar, porque era a lei, o pai não libera, manda ela para casa do pai, vai para casa do seu pai, Tamar, fica lá. Até Selá crescer, você fica lá. Só que isso não aconteceu. Judá não cumpriu com a sua promessa. Aleluia, mas Tamar tinha sido tomada pelo Senhor. Porque quando acontece isso com você, querido, você pode ter certeza disso. Deus toma você para si. Deus toma você para Ele. Deus cuida de você, como cuidou de Tamar. Como tem cuidado da minha vida. E como vai alcançar muitas mulheres. Porque quando eu li a história de Tamar, meu primeiro contato com o Senhor foi esse. Eu orei ao Senhor, tinha me falado de um Senhor, de um pai, que era o meu pai real. Disseram, há um pai no céu que te criou. Eu disse, que história mais louca. E a minha amiga disse assim, eu vou te dar uma Bíblia. E ela me deu essa Bíblia. E eu cheguei em casa. E eu ajoelhei à noite, eu estava triste, eu vivia, eu remoía traumas, gente, trauma é como uma pele queimada. Trauma você não consegue mais consertar na cabeça de uma mulher, principalmente se o abuso aconteceu na infância. Então aquele trauma me comia, ele me corroía como um câncer por dentro. E eu lembro que eu ajoelhei e abri, eu disse, Senhor, a minha amiga me disse que você mora no céu, que existe um Deus aí, que o Senhor tem um trono, que o Senhor tem um reino. Eu quero que o Senhor fale comigo, se o Senhor me quer mesmo, se eu sou sua filha mesmo. Fala alguma coisa, porque eu preciso de ajuda, sabe? Minha família tá longe, eu não sei o que fazer. Queridos, quando eu abri, aleluia, quando eu abri a Bíblia, ajoelhada ali na cama, falando assim, sabe? Falando de uma forma sincera com o Senhor, que eu nunca tinha ouvido falar, sabe, do Senhor, de Deus, do reino dos céus, não conhecia nada disso, meu primeiro contato. Ela chega e falou isso para mim, me deu uma Bíblia. Quando eu dobrei meu joelho, que eu abri a Bíblia, aleluia, estava exatamente essa passagem, Tamar, uma princesa violentada. E ali eu percebi que o Senhor conhecia a minha história.
Ele estava lá quando eu tinha 6 anos, ele estava lá em todo momento. O Senhor sempre esteve lá me cuidando como cuidou de Tamar. Porque a história vai conseguir contar aqui, na decorrência da história, quando Tamar fica na casa do pai, aguardando pelo casamento do terceiro irmão, que Selá não casaria com ela. Aí, então a sogra dela vai falecer. A sogra de Tamar vai falecer. E o sogro vai viajar, vai fazer uma viagem. O sogro, que ali na lei do livrato, quando não houvesse então herdeiros, o próprio sogro poderia dormir então com a nora, trazendo então assim uma herança de filhos, uma herança familiar de filhos, ou seja, netos, né? E Tamar sabia dessa promessa. E Tamar tomou para si, aleluia, essa promessa. Ela não abria mão de ter uma família. E você vai perceber, queridos, eu vou ler aqui o passo da história que Deus deu a Tamar sabedoria. Aleluia, Deus deu a Tamar estratégia para que Tamar pudesse receber e tomar posse daquilo que lhe era por direito. De uma jovem violentada, de uma jovem com certeza agredida pelos 2 últimos parceiros, de uma jovem viúva, uma mulher viúva, na casa do pai aguardando sabe-se lá quanto tempo, à espera do terceiro casamento e nada aconteceu. Ai, Tamar não seria só uma princesa violentada, porque Deus já tinha tomado posse da vida de Tamar. Lá quando houve o abuso por parte do irmão, eu acredito que naquele dia, como no meu dia, nos dias em que acontecia comigo, o Senhor estava lá todas as vezes. Todas as vezes o Senhor esteve lá, assistindo e me guardando. Mas, queridos, isso me tornou uma pessoa forte, assim como fez Tamar, porque ela só sobreviveu aos esposos, aos maridos ruins, maus, que a Bíblia diz que eles eram, porque ela já tinha um histórico na infância de grande dor. E pessoas que vivem grandes dores são pessoas muito fortes. Você vai compartilhando essa live para que a gente possa alcançar o máximo de pessoas possíveis, o máximo de mulheres possíveis, para que elas saibam que o Senhor é com elas, que o Senhor aguarda, que o Senhor tem promessa nas suas vidas, tá bom, queridos? Eu vou ler a partir aqui. Veja o que diz no livro de Gênesis 38, a partir do versos 12. Que é quando a mulher do sogro vem a falecer. Tamar, viúva, violentada, viúva, casou com 2 homens maus, muito maus. Era mau, não era mais mau do que esperando ela se casar com o terceiro irmão, o pai Judá não libera. Manda ela para casa do pai, viúva, sem filhos, sem promessa. Mas Deus cumpre suas promessas. Judá não cumpriu a promessa que ele falou para ela, que esperasse, sei lá, crescer o terceiro filho para casar com ela. Mas Deus, queridos, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, aleluia, esse é nosso Deus. E Deus, então, queridos, cumpriu uma promessa na vida de Tamar, que é aquela promessa que eu li no começo ali, o fim das coisas é melhor do que o princípio delas. Veja que a história vai dizer assim, ó, no decorrer do tempo morreu a filha de sua mulher de Judá. Morreu a esposa do sogro. E consolado Judá subiu aos tosqueadores e suas ovelhas. Ele foi fazer uma viagem. E comunicaram a Tamar, eis que o teu sogro sobe a Timna para tosquear as ovelhas. Veja o que Tamar vai fazer. Então ela despiu as vestes da sua viuvez e, cobrindo-se com véu, se disfarçou e se assentou à entrada de Enaim, no caminho de Timna, pois via que Selá já era homem e ela não lhe fora dada por mulher. O que Tamar fez? Tamar cobriu a sua face, o seu rosto, botou um véu, foi para o caminho onde o sogro iria passar. Veja que estratégia Tamar usou para receber, tomar posse da promessa.
Deus deu estratégia para Tamar, porque ela tomou posse da promessa dela. Veja que diz assim, ó, vendo a Judá, o seu sogro vendo ela, teve-a por meretriz, achou que era uma prostituta. Não a reconheceu, porque ela estava com o rosto tampado, pois ela havia coberto o rosto. Então se dirigiu a ela no caminho e lhe disse, vem, deixa-me possuir-te, porque não sabia que era sua nora. Tamar então respondeu, que me darás para coabitares comigo? Olha a sabedoria de Tamar. Ele respondeu, enviar-te-ei um cabrito do meu rebanho. Perguntou ela, dá-me, pois, penhor até que o mandes. Tamar pediu ao seu sogro um penhor. Disse assim, você vai me mandar o cabrito? Vai se deitar comigo. Você vai me mandar um cabrito. Mas então me dá um penhor. Quando o cabrito chegar, eu devolvo o penhor para você. E veja o que ele diz. Respondeu ele, que penhor te darei? E Tamar disse assim, o teu selo, o teu cordão e o teu cajado. Oh, segura essa. Aleluia. Que sabedoria. Que sabedoria de Tamar. Deus havia dado a Tamar sabedoria, estratégia. Eu quero, querido, profetizar que Deus, mulher, te dará estratégia para você sair da mão do inimigo. Que Deus te dará estratégia para você suprir a sua necessidade sem você ter que sofrer mais. Deus te dará estratégia, sabedoria para que você possa sair de onde você está. Seja qual for o seu caso. Seja você criança, seja você adolescente, seja você adulta, não importa. A mulher que passa por essa dor, por esse trauma do abuso, de ser violentada, seja na infância ou seja na sua maturidade, Deus a toma para ele. Aleluia. Porque Deus fez isso com Tamar. Deus fez isso comigo, queridos. E Deus faz isso com você. Veja o que ela vai dizer aqui, ó. Levantou-se ela, então pediu, né? Ela perguntou, que penhor te darei? Ela disse assim, me dá o teu selo, o teu cordão e o teu cajado que seguras. Ele, pois, lhe deu e a possuiu. E ela concebeu dele. Olha só. Tamar conseguiu enfim o que queria. Veja o que aconteceu. Respondeu, né? Ela pediu o selo, o cordão e o cajado que seguras. Ele, pois, a possuiu e a concebeu dele. Levantou-se ela e se foi. Tirou sobre si as vestes, colocou as vestes da sua viuvez, colocou a veste da sua viuvez. E no outro dia, veja o que aconteceu. Enviou Judá, o seu sogro, enviou o cabrito por mão do Adulamita, seu amigo, para rever o penhor da mulher. Porém, não a encontrou. Aleluia. Tamar não era prostituta. Tamar era uma princesa violentada, mas com grande sabedoria depois. Porque Deus deu estratégias a Tamar. Então, Tamar volta para sua casa. O sunamita volta lá com o cabrito para repor o penhor, só que não a encontra mais. Veja o que acontece na sequência, a sabedoria de tudo que Tamar fez. Veja o que aconteceu na vida de Tamar. Então perguntou aos homens daquele lugar, onde está a prostituta cultual que se achava junto no caminho de Enaim? Responderam, aqui não teve meretriz nenhuma. Nunca teve meretriz? Tendo voltado a Judá, disse, eu não a encontrei. E também os homens do lugar me disseram que ali não há prostituta cultual nenhuma. Ai, Tamar era muito sábia. Deus deu sabedoria a Tamar. Tendo voltado a Tamar, a Judá, disse, não a encontrei. E os homens falaram que não havia prostituta nenhuma ali. Respondeu Judá, que ela o guarde para si, para que não nos tornemos em opróbrio. Mandei-lhe com efeito o cabrito, todavia não a achaste. Passando quase 3 meses. Aleluia! Veja que agora chegou um momento em que infelizmente acontece muito com as pessoas. O julgamento, olhar para a vida do outro. Mas o que ele fez, ele não olha, ele não conta. Veja o que vai acontecer em seguida, queridos.
Passado quase 3 meses, foi dito a Judá. Chegaram para Judá e falaram assim, olha o que falaram para o sogro de Tamar. Tamar, tua nora, adulterou, pois ela está grávida. Então disse Judá, tirai-a para fora, para que seja queimada. Queridos, quando é com o outro, a gente não quer saber. Ninguém perguntou se Tamar tinha sido violentada de novo. Ninguém quis saber a história. Judá, quando era o pecado dele, porque na época não podia se deitar com prostituta, era proibido. Mas ele não estava preocupado com aquilo. Mas quando foi com Tamar, aí ele não deu nenhum respaldo para que ela pudesse se explicar. E eu imagino a quanta crítica que Tamar não levou, quanta zombaria. Sabe? O próprio sogro dizendo, tira ela para fora e queima, porque ela envergonhou minha casa. Mas na vez dele dormir com uma prostituta, ele ficou quietinho. Ele não quis ser revelado o opróbrio dele. Inclusive disse pro cara, deixa o cajado lá com ela, deixa lá o selo, porque não vamos cair no opróbrio não. Esquece isso. Morreu aqui. Só que não. Porque Deus, queridos, vê tudo. Deus vê tudo, Deus enxerga tudo, queridos. Deus está em toda parte. Deus está em toda parte. E veja o que vai acontecer aqui. Olha o que ele vai dizer. Tira para fora para que seja queimada. Em tirando-a, mandou ela dizer a seu sogro, do homem de quem são estas coisas eu concebi. Oh, aleluia. E disse mais a seu sogro, reconhece de quem é este selo, e este cordão, e este cajado? Reconheceu o Judá e disse, mais justa é ela do que eu, porquanto não a dei a selar meu filho, e nunca mais a possuiu. Queridos, veja bem, o próprio sogro teve que reconhecer que o erro dele foi não ter dado selar a Tamar. Mas Tamar tinha certeza da sua promessa, ela tinha tomado posse daquilo, ela queria uma família, era por lei o direito dela, e ela não abriu mão do direito. Você também não deve abrir mão do seu direito, porque você é comprada por o sangue de um rei. Você tem que reconhecer quem você é, saber a herança que você tem, o valor que você tem. Não deixe o inimigo tirar o seu valor. Se você sofreu abuso na infância, ou se você sofre abuso, ou se você foi de alguma forma agredida, abusada, eu quero te dizer que o fim das coisas é melhor do que o seu princípio. É a garantia de Deus para a sua vida isso. E sabe do que mais? Tamar teve uma grande honra na sua vida. Sabe por quê? Deus deu a ela gêmeos. E dos gêmeos que Tamar teve, veio a linhagem do Messias, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus tem honra para a tua vida. Eu quero profetizar na sua vida e dizer que Deus vai mudar a tua história. Que Deus vai consertar a tua história. Que esse mal que você sofreu, que esse abuso que você sofreu, você possa superar em Deus. Que você não suicida, porque eu sei que esse é o pensamento de todas as mulheres, praticamente 99% delas, que passam por abuso, principalmente na infância. A minha situação não foi tratada por psicólogos, porque na época isso era muito mais raro do que frequente como hoje em dia é. Então eu sobrevivi aquilo sozinha. Ninguém percebeu. Mas Deus, queridos, estava lá. Deus me fez promessas. Deus me tomou para Ele. E todas as vezes que o inimigo vinha com pensamento suicida, Deus também estava lá. Deus sempre está com aquelas que sofrem algum tipo de abuso, porque Deus toma para si essas mulheres. E Ele cuida. E Ele garante que o fim das coisas é melhor do que o princípio delas.
Então, mulheres queridas, princesas, eu quero te dizer que o fim das coisas vai ser melhor do que o seu princípio. E se você sofreu abuso quando era criança, isso não vai mudar o teu valor. Porque para muitos homens como ali, como Onã, como Judá, não valorizaram Tamar. Mas Deus estava lá. Deus tinha promessa para Tamar. E Deus valorizou Tamar, honrou a vida de Tamar, dando a ela 2 filhos gêmeos. Ela tomou posse do que ela queria. Ela foi até o fim. Deus deu estratégias para ela, porque ela não estava errada. Então eu quero dizer para a sua vida, para você, que Deus guarda você, que Deus guarda a tua vida, que Ele ama você, que Ele tem promessa na sua vida. Fica com essa palavra no teu coração, compartilha esse vídeo para a gente possa alcançar muitas mulheres que passam por isso ou passaram por isso, tá bom? E que o fim das coisas é melhor do que o princípio delas. Deus te abençoe, fique na paz do Senhor Jesus, deixe seu nome para oração, o teu likezinho, compartilha esse vídeo, fica na paz do Senhor Jesus. Até a próxima live, um beijo no teu coração.